Aqui, no Castelo dos Demônios, acima das águas brilhantes do Rio Roxo, deu-se a batalha final da Guerra Interminável. As legiões alinharam-se em fileiras ordenadas, prontas para atacar. Veio cumprimentá-los solenemente pela última vez. Esta era uma oportunidade de alcançar o Rei Demônio sentado atrás dos seus guerreiros. O rei abriu os lábios secos, lamentando que o seu capaz adversário deitasse a cabeça no campo da última batalha. Entretanto, Stefan estava pronto para aceitar o combate e entrou na batalha com um sorriso amigável. Pistolas douradas materializaram-se nas suas mãos. Em vez de balas, saíram deles bolas mágicas de fogo, atingindo os demônios. Colidindo com as cabeças feias, as bolas despedaçavam-nas como melancias maduras. E Stefan tinha também a capacidade de atacar de cima, de modo que cada novo tiro, cada novo feitiço, iluminava os demônios e matava-os. Pensou que iria enfrentar menos guerreiros, mas como a situação era esta, teve de atacar com as duas mãos. Mas isso não mudou o facto de que alguém podia atacar por trás. Stefan olhou para trás mesmo a tempo de ver um demônio enorme a apontar diretamente a cabeça do atirador. O mais humano seria disparar a queima-roupa. O rei demônio ou não aguentou mais, ou decidiu que a maior parte do seu exército tinha morrido. Seja como for, decidiu juntar-se à luta. Na sua mão tinha uma foice de batalha que emitia um brilho roxo. O movimento desta foice criou uma onda como o vento, varrendo tudo à sua passagem. O poder deste ataque não foi menos surpreendente do que a sua velocidade. No entanto, Stefan conseguiu simplesmente desviar-se, deixando-a passar por cima dele. Olhando para a destruição causada por este golpe, o jogador percebeu que se o rei o atingisse, estaria acabado. Era impossível desviar-me do golpe seguinte, e tive de me apoiar no chão, tentando pelo menos manter-me no lugar. Ao reagir, já começava a duvidar da sua própria força. Além disso, o rei tinha outro trunfo na manga. Sabia disparar lasers, o que era ideal para combates à distância. Além disso, a barreira protetora era impenetrável. A única hipótese de derrotar o inimigo era destruir a pedra localizada no centro da sua coroa. O rei nem parecia estar a tentar. Estavam em níveis diferentes. Coágulos de energia escura avançaram em direção a Stefan. Ele mal conseguiu esquivar-se. No entanto, uma das bolas ainda atingiu o atirador. O rei demônio olhou-o com desdém, sem sequer se afastar do trono. Estava confiante de que o inimigo não conseguiria sequer arranhá-lo. Contudo, Stefan não pensava assim. A bala que saiu da sua nova arma parecia um olho furioso. E foi exatamente esta bala que conseguiu romper a barreira do rei demônio. Isso irritou-o, e um novo ataque não tardou a acontecer. Tiras de material preto deslizaram do chão e prenderam as pernas do jogador. E daí? Ainda assim, foi uma ótima oportunidade para fotografar novamente. Uma após outra, as balas avançaram em direção à barreira, exatamente onde estava a pedra. Era tempo de acabar com os demônios. Parecia que estes tiros só deixavam o rei ainda mais irritado. Mas esta interrupção deu a Stefan a oportunidade de voltar a pegar nas suas pistolas favoritas. Um puxão decisivo, e o cano encostou ao ponto enfraquecido da barreira. Foi divertido, mas chegou a hora de acabar. O último remate encerrou o jogo. O jogador ficou satisfeito. O jogo não é mau. As capacidades mágicas ajudaram surpreendentemente muito o atirador a passar o jogo. Por que não aproveitar isso ao máximo na terceira versão do jogo? No entanto, se o herói fosse apenas um mágico, seria aborrecido. O jogo oferecia um sistema de karma especial para a sua personagem especial. Em troca de bônus, como as habilidades mais extraordinárias possíveis em magia, receberá penalizações: insônia, dores de cabeça, dependência de drogas e um corpo fraco. Neste cenário, a personagem estará completamente doente, mas quem se importa? É apenas uma personagem. No entanto, a vida traz constantemente novas reviravoltas do destino. Parece que apenas uma personagem não se manterá apenas isso. Ser sugado para dentro do ecrã era a última coisa de que se lembrava da sua vida passada. No novo, foi imediatamente recebido com um golpe na cara. A cabeça do jogador moveu-se bruscamente para o lado. Assim, ironicamente, tornou-se a sua personagem mais fraca, aquela que ele tanto intimidou. Acontece que o nome desta personagem era Henoch. Primeiro, esperavam que ele estivesse pronto para saltar imediatamente e correr para o seu local de trabalho.
Os outros trabalhadores já estavam completamente prontos e comentavam ironicamente o idiota estúpido que decidira dormir até o patrão chegar. Quando todos, incitados pelos seus superiores, se dirigiram para a oficina, o supervisor Brooke deteve Van. Perguntou se tinha conseguido o que havia pedido. O local onde foi parar era uma fábrica. Lá alimentavam-nos mal e obrigavam-nos a trabalhar 24 horas por dia. Outros trabalhadores recusaram-se a responder a perguntas, intimidados pelos seus superiores. Mas muitos não queriam falar porque já o tinham descartado como cadáver. De facto, com tanta saúde, Renok não teria aguentado ali nem um mês. A garganta estava rasgada pela tosse. O corpo fraco recusava-se a trabalhar como os seus superiores exigiam. Em vez de ajuda, recebeu outro pontapé. Brooke disse a Van para fazer algo para que esta coisa inútil não morresse, pelo menos, diante dos seus olhos. A única coisa boa era que esta saúde tinha de ser o preço pelas habilidades incomparáveis incorporadas na personagem. Que bom que foi ignorado. Descobrindo informações e usando magia, foi possível escapar silenciosamente. Quando Renok saiu para o corredor, viu uma luz a brilhar através da fresta. Pela frincha, era possível ver pessoas a fumar no pátio e a discutir sobre a lentidão dos novos trabalhadores e as entregas a algum sindicato. Além disso, mencionaram algum mago negro, o que significa que havia realmente magia neste mundo. Um deles tinha algo na mão que parecia um cigarro eletrônico. Era uma víbora que realçava as qualidades físicas de uma pessoa. Tinha efeitos secundários, mas o principal era que tinha mana. Ao som desta palavra, foi como se uma corrente elétrica passasse pelo corpo de Renok, o seu alter ego. Nunca pensou que algo assim fosse possível. Maná. A magia deste mundo. Algo que mantinha o universo unido. Algo que o preenchia. À noite, a cama de Renoka brilhava como uma tênue luz de presença azulada. Os membros do sindicato chegarão dentro de 2 dias. Com o seu nível de mana, considerando que todos estariam ocupados, conseguiria escapar. Testando a sua teoria, Renok colocou uma bola de luz na testa. Deu certo! Isso elevou a sua temperatura e agora devia parecer que estava à beira da morte. Será que o deixarão ficar sozinho na cama? Nessa mesma noite, Van trouxe a Brooke as víboras que lhe tinha pedido para ir buscar mais cedo. Em gratidão pela tarefa bem concluída, o supervisor até deu uma delas ao trabalhador. Tinha outro assunto para tratar. Os membros do sindicato não tinham permissão para mostrar o Renok meio morto. Tinham de garantir que ele não chamava a si a atenção de ninguém. Nunca. No dia em que eram esperadas visitas importantes, todos se voltaram a levantar ao som da sirene. Todos, menos Renok, que parecia ter sobrevivido apenas por algum milagre. Os outros trabalhadores não conseguiam decidir o que fazer com ele e quem iria transportar o cadáver. A conversa foi interrompida por Van. Ele vai descobrir sozinho. Como outros disseram, farei tudo limpo. Uma mão forte agarrou Renok pelo ombro, acordando-o simultaneamente e virando-o de costas. Entretanto, em vez de lhe bater, Wang entregou-lhe a víbora. Depois disse por cima do ombro que aquilo bastava por hoje e foi-se embora. Renok percebeu que não iria ficar sozinho no quarto e decidiu aproveitar o presente. Agora a energia nele estava a transbordar. Aquele tipo... Tem algum tipo de assunto com o realizador, certo? De qualquer forma, o plano de fuga muda um pouco. A doca de carga estava cheia de pessoas que transportavam caixas. O homem do fato aconselhou a reduzir a carga de trabalho dos trabalhadores porque a situação atual poderia alarmar a Comissão dos Direitos dos Trabalhadores. Embora o homem da fábrica não devesse ter ficado muito ofendido com isso, ainda assim inclinou-se, pedindo desculpa pela situação. Entretanto, Renok aproximou-se de outro funcionário sentado à mesa. Pediu para abrir o gabinete do diretor, alegando que o seu negócio envolvia víboras. Irritado, o funcionário pegou mesmo assim nas chaves e ordenou-me que o seguisse. Durante todo o caminho gritou e resmungou com raiva, sem compreender quem tinha tido a ideia de entregar a caixa a Renoko. E, mais importante, por que agora? Assim que o homem abriu a porta, o jogador recorreu à magia, pronto para atacar. Agarrou o funcionário pelo pescoço, enviando um raio pelo seu corpo. Incrível! Ele fez mesmo isso. Ele matou um homem. Renok apanhou as chaves do chão. Talvez venham até o carro? Uma espuma esbranquiçada saía da boca do funcionário morto, criando um odor desagradável, mas o jovem permaneceu no escritório para o revistar.
Uma pistola prateada foi encontrada numa das caixas. Levou um blusão grande e outra víbora para si. Afinal, estas coisas eram simplesmente incríveis. De repente, foi interrompido. Ouviram-se passos de alguém do lado de fora da porta. O diretor veio à porta pelo outro lado e começou a praguejar, sem sequer saber para quem. Tinham tanto que fazer e estava alguém lá fora a desfrutar com uma víbora? No entanto, ao abrir a porta, não se deparou com um preguiçoso, mas sim com o cadáver de um colega. E também esse homem merecesse talvez ser atingido por um raio, uma vez que tal oportunidade surgiu. No entanto, mostrou-se mais rápido que o seu antecessor e conseguiu desviar-se. E Enoch já não tinha forças para uma nova alta. O que devemos fazer? Quando Brooke percebeu quem exatamente quase lhe tinha tirado a vida, o medo desapareceu. Rodou, pretendendo colocar o menino no seu devido lugar. No entanto, o rapaz tinha uma arma, que apontou resolutamente ao seu adversário. Brooke parou imediatamente e levantou as mãos. Enoch lançou um feitiço de silêncio para que ninguém ouvisse o tiro. Enquanto o diretor balbuciava que podiam concordar em tudo agora, pensava no que fazer a seguir. Brooke, entretanto, prometeu não contar nada a ninguém, só para poder sair vivo. Aqui estavam distraídos. Alguém apareceu atrás da porta novamente. O diretor apontou para outra saída, sugerindo que Enoch saísse imediatamente e o deixasse ir. Contudo, Brooke não podia ser deixado ir. Mas pode matar uma pessoa? Outro funcionário caminhou pelo corredor, amaldiçoando os preguiçosos que lhe estavam a despejar ainda mais trabalho. No entanto, o que encontrou atrás da porta não foi um camarada a relaxar, mas algo muito mais desagradável. Enquanto isso, Enoch corria em direção à saída num carro roubado. Apontou uma arma ao guarda, exigindo que abrisse o portão. Ele obedeceu sem questionar, fez tudo para o manter vivo. Então, o rádio que estava ao lado ganhou vida. Este funcionário, que descobriu 2 cadáveres, um dos quais pertencia a um supervisor, transmitiu uma mensagem a todos os postos de que um assassino estava a passear pela fábrica e que todas as saídas tinham de ser fechadas imediatamente. O guarda pensou rapidamente. Desligou o rádio imediatamente, pensando que isso aumentaria as suas hipóteses de sobrevivência. No entanto, isto tornar-se-á definitivamente um problema. A bala atravessou, estilhaçou a parede de vidro e salpicou sangue na cabine. Grande força espiritual e inteligência superaram o medo de matar e deram a oportunidade de escapar quebrando a barreira com a carroçaria de um carro caro. Na cidade, algumas pessoas viram-se cercadas por situações igualmente tensas. Por exemplo, uma delas estava a fugir da polícia. Parecia que não tinha muito tempo para correr. Mesmo em frente havia uma janela espelhada. Ele não parou. O homem saltou literalmente do prédio, partindo o vidro com o corpo. A polícia olhou para o limite. Embora não houvesse nenhum corpo visível, era óbvio que ninguém sobreviveria ao saltar daquela altura. Retiraram um pedaço de pano ensanguentado do fragmento afiado e desceram para encontrar o que restava do homem. Depois, era uma cidade dos Balcãs, mágica e tecnologicamente avançada. Este mundo era diferente do da segunda versão do jogo. Primeiro, tudo ali estava imbuído de magia. A energia mágica estava em todo o lado e era semelhante ao que ele sentia na fábrica. Talvez não devesse ter fugido. Enoch encontrou um hotel que podia pagar e ficou lá hospedado. Sim, ele tinha víboras, mas eram limitadas em número, por isso só precisava de descansar. Tive de conduzir pela cidade durante 1 hora, tentando fugir da cauda, e depois abandonar o carro. Agora podia dar-se ao luxo de descansar. Mais precisamente, permita-se perder os sentidos ali mesmo no corredor. Quando Enoch acordou, sentiu uma sede terrível. Para sua sorte, havia água engarrafada no frigorífico do quarto. No entanto, esta água não permaneceu nele por muito tempo. Assim que algo entrava no seu corpo, virava-se imediatamente do avesso. Doía-me a cabeça, os músculos estavam dilacerados, as mãos tremiam. Então é assim que se parece um efeito secundário do Viper? Mas ainda não havia escolha. Só eles poderiam sustentar esse corpo fraco. Não queria pensar nisso, queria comer. A última vez que tinha posto algo na boca tinha sido há cerca de 12 horas. Só havia comida enlatada no quarto. Houve uma chamada no telefone interno. A administração estava a lembrar-nos que faltavam 2 horas para pagar. Depois de pagar a quantia exigida, 220 céus, restavam-lhe apenas 10.
Não havia dinheiro suficiente nem para mais um dia de vida, e não havia para onde ir. De qualquer forma, devia ter me arranjado antes de sair. Primeiro, Enoch cortou os cabelos que estavam espalhados em todas as direções. Será que alguém que ele conhecia o reconheceria? Sentado na rua, tentou explorar os arredores em busca de bandidos que pudessem ter dinheiro. Sem sequer um documento de identidade, Enoch não podia contar com rendimentos oficiais. Sim, ouviu uma conversa sobre algum dinheiro que alguém deveria trazer. Essa foi uma boa notícia. O mal é que assim que me levantei, uma dor aguda atingiu a minha cabeça. Só o Viper poderia ajudar. No portão, duas pessoas estavam a espancar um homem. Alegou que lhe roubaram o dinheiro que devia. E embora tenha recebido muitas pancadas e golpes, os bandidos cedo perceberam que não conseguiriam nada daquela forma. É uma questão completamente diferente serrar um homem ao meio e vendê-lo às partes. A salvação veio de uma direção inesperada. De repente, ambos os bandidos se viram envolvidos em descargas de raios azuis. O jovem de cinzento revistava os cadáveres e o homem resgatado tremia de horror. Claro, foi Enoch quem conseguiu obter 700 mil céu. Encontrou também um cortador a laser, modificado numa arma, que quase desmembrou um homem um minuto antes. O homem parecia patético o suficiente para não precisar de ser morto, se ao menos atendesse a um pedido. E ele fez isso. Enoch recebeu informações sobre onde poderia ganhar bom dinheiro usando apenas a sua magia. Chegou ao lugar que lhe foi aconselhado a ir. Mudou de roupa e até usou magia para mudar o seu rosto. Não podia revelar a sua identidade tão facilmente. No bar, foi recebido por um homem de cabelo grisalho que serviu uísque num copo. Foi a ele que o jogador decidiu recorrer para perguntar se um mágico conseguiria arranjar emprego ali. Nesse preciso momento, uma rapariga de cabelos compridos saiu de trás da porta dos funcionários. O seu nome era Jenny e acreditava que um mágico seria sempre útil na casa. Enoch apresentou-se como Van. Contudo, não era possível simplesmente contratar uma pessoa. Devia pelo menos ter me dito o que podia fazer. Enoch interrompeu-a, criando uma impressionante bola de raios com a ponta do dedo. Eletricidade. Uma magia muito rara. E até criou um feitiço tão complexo sem um círculo mágico. Ela tirou imediatamente um contrato do nada. Tanto talento não podia ser desperdiçado. Renoku recebeu imediatamente uma oferta de emprego como caçador, o que lhe convinha, pois estava pronto para tudo, menos para enganar. Deveria capturar um zelador que escapou após tentar roubar o equipamento de segurança de Aquiles. 3 milhões de aldeias foram pagas por isso. Tudo o que era necessário era um pouco de sangue do homem procurado. Jenny desaconselhou o contacto com magos de sangue. Cobravam muito caro. Mas não precisava de ajuda externa. Podia usar as suas antigas capacidades. Enoch lançou o feitiço Perseguição de Sangue. Pequenas manchas de sangue transformaram-se numa cobra escarlate que fluía pelas ruas da cidade. O mesmo homem que saltou da janela há algum tempo era o seu alvo. Virando-se, viu o mágico numa névoa vermelha. Besteira! Como o encontraram? E o homem começou a correr. Enoch foi até ele totalmente preparado para a batalha. Mas agora não tinha a certeza da eficácia dos seus ataques à distância. A onda sonora deveria ter funcionado. Ela atingiu imediatamente o fugitivo nas costas, fazendo-o cair. Além disso, começou a sair-lhe sangue dos ouvidos. Enoch aproximou-se dele, mas de repente, o patos do momento foi quebrado por uma bala que atingiu a barreira protetora aos seus pés. A bala surgiu do nada. Isto é um assassino? Atirador de elite? O jogador ultrapassou a barreira. Pelo menos por um curto período, mas precisava de resistir, mesmo que um míssil antitanque voasse na sua direção. O atirador precisava de ser encontrado, e a onda de buscas espalhou-se em diferentes direções. Não havia ninguém num raio de 1 quilômetro, o que significa que o atirador estava mais longe ou usou uma boa camuflagem. Mas se pensarmos bem, a julgar pelo local onde a bala atingiu, não estavam a disparar sobre ele, mas sim sobre um homem que ele teria matado de qualquer maneira. Certo, não é da conta dele, mas a missão tinha de ser concluída. Um tiro foi disparado. 3 milhões de céu estavam quase no meu bolso. Não podemos permitir que a imagem da Hunter Van seja destruída. As pessoas devem conhecê-lo como alguém de sangue frio e cruel. Conhecê-lo e temê-lo. O atirador, que tinha estado a observar pela mira o tempo todo, sentiu de repente um arrepio na espinha. Foi Enoch quem o olhou, ao que parecia diretamente nos olhos.
Ele descobriu realmente o atirador tão rapidamente? Ele não estava assim tão longe. Era preciso aproveitar o momento, por isso o jogador recolheu raios na mão. Era esta a magia que conseguia usar mesmo com os olhos fechados. Era claramente visível através da mira, embora o atirador não tenha compreendido até o final por que é que isto estava a acontecer. Mas quando um relâmpago caiu do céu, ele compreendeu tudo. Quando Enoch chegou ao telhado desejado, tudo o que restava dele e de todo o edifício alto era um esqueleto fumegante. Isto foi magia a um nível totalmente novo. O jogador decidiu que o atirador tinha escapado, mas não fazia sentido persegui-lo. Primeiro entrou no bar o saco com o cadáver e depois o próprio caçador. Aí foi recebido por um barman que o aconselhou a não assustar os clientes. Ao abrir o corpo, o homem disse que da próxima vez deveria entrar pela porta das traseiras. Examinou habilmente o corpo e concluiu corretamente que a causa da morte foi um ferimento de bala. Enoch receberia 2.700.000 céus, excluindo a comissão, a menos que escolhesse um método não padrão de transferência de ganhos. As opções incluíam obrigações, ações e contas bancárias fictícias. Algumas pessoas precisavam exatamente destes caminhos. Jenny juntou-se a eles novamente e elogiou-os pela sua eficiência. Enoch disse simplesmente que teve sorte, mas ela reconheceu o talento do jovem mágico e quis continuar a trabalhar com ele. Ouvindo a rapariga, Van decidiu que ela, no mínimo, não confiava nele. Ela sorriu. A confiança tem de ser conquistada. No entanto, parecia que havia ali algo mais, algumas razões mais sérias. Enoch saiu, e Jenny recebeu do barman um tablet com imagens de câmaras de segurança. Ela teve a oportunidade de examinar o impressionante trabalho do caçador. Van decidiu não regressar ao seu quarto, mas ir à biblioteca dos Balcãs para aprender sobre o sistema mágico deste mundo. Talvez obtenha informações sobre magia do tempo ou magia superior, ou talvez encontre uma forma de manter a vida num corpo fraco. Mas logo no primeiro livro encontrou algo mais. Acontece que o mana de cada mago tinha uma estrutura, e para descobrir qual era preciso colocar um pouco de mana na palma da mão. Realmente funcionou. Além disso, Enoch podia alterar o padrão do seu mana, o que só estava disponível para arquimagos de 8º nível. Gostaria de saber quão elevado é o nível dele. Haverá alguém mais forte que os arquimagos? À noite, as ideias do jogador sobre magia mudaram completamente. Na segunda versão do jogo, existiam dois tipos de magia. Uma mais forte e única e uma mais fraca, mas que oferecia um vasto leque de ações, uma geral. Não havia aqui nenhuma magia única. Mas como poderia Enoch usá-lo então? De repente, alguém gritou para o jovem. Já tinha decidido desistir? Era uma bela loira que, por algum motivo, se interessava pelo jovem rodeado de livros. Sem olhar para ele, disse com simpatia que ficar sentada em frente aos livros não resolveria nada. Se ele queria tornar-se mágico, deveria ter começado a fazê-lo na escola. Mas agora, a sua esperança é inútil. Nesta área, o talento e a sorte desempenham um papel maior do que o esforço. Mas ela não devia ter incomodado um estranho. Não deveria ter sido incomodada. A menina aconselhou-a a guardar os livros e a ir embora. Mas em vez disso, Enoch lançou-lhe uma pergunta nas costas, perguntando-lhe se sabia disso por experiência própria. Se ela é estudante, então não deveria desistir tão facilmente. Ao ouvir isto, a rapariga entregou a Enoch o seu cartão de visita. Ele é estranho, mas curioso. Por que não contactá-lo? Na próxima vez que nos encontrarmos, ela vai certamente mostrar-nos um pouco de magia. Olhando para o cartão de visita, Van percebeu que não se tratava de um aluno sem talento, mas sim de um professor de uma universidade de magia. Mas por que é que ela precisava disso? E, no entanto, ela é tão jovem, parece ainda mais novo do que ele, embora ele próprio pareça estar à beira da morte. Talvez devesse pelo menos comprar alguma comida normal. No mercado encontrou um polícia a ler o mana de um jovem. Isso causou preocupação. E se decidissem testar o mana dele também? De repente, uma vendedora chamou o jogador. Ela perguntou-lhe se estava a fazer algo ilegal, já que estava a olhar para os polícias com tanta preocupação. Enoch achava que o mana, neste mundo, era algo como uma impressão digital, e verificá-lo não deveria assustar ou surpreender ninguém. De qualquer forma, veio comprar legumes. Acontece que esta menina era dona de uma loja, e cultivar legumes era o seu hobby.
Entregou uma cebola que ajudou com a insônia e, claro, com aquelas olheiras. Enquanto recolhia comida, a rapariga disse que ele tinha um mana único. O que está um mágico destes a fazer num mercado simples? Interrompendo os pensamentos febris de Renok, a rapariga entregou-lhe o pacote. Como se ela não tivesse demonstrado incríveis capacidades de leitura de mana há um minuto. Depois disso, no hotel, Renok dedicou muito tempo aos estudos de magia. Nunca encontrou a chave para a magia única. Além disso, a minha saúde estava a piorar cada vez mais. O jogador era tóxico-dependente. Da próxima vez que voltou ao bar, Van pediu a identificação de Jenny. Ela poderia fazer isso, mas essas coisas são caras. Por sorte, ela já tinha uma nova oferta de emprego. Embora preferisse caçar, era mais fácil ganhar grandes somas de dinheiro ao completar tarefas para empresas. Na sala interior, Jenny deu a missão. Uma grande fábrica de cosméticos. A corporação Charlotte era o alvo. A fábrica produziu produtos anti-envelhecimento que foram claramente testados em humanos. Durante o processo de desenvolvimento, as pessoas foram esfoladas vivas. E, embora o caso parecesse resolvido, envolveram o governo como patrocinador, o que significa que não podiam ser legalmente removidas. O cliente era outra empresa de cosméticos, a Varids Corporation. Havia duas opções: penetração e roubo de dados sobre novos empreendimentos ou destruição da central sem possibilidade de restauro. A primeira era realmente impossível de implementar, pelo que foi na verdade um pedido para destruir a fábrica. Valeu a pena concordar, e Jenny relatou uma informação inesperada. Estaria a trabalhar com um companheiro. A porta abriu-se e um homem com uma máscara vermelha apareceu à porta. Jenny apresentou-o como Dylan, um mercenário conhecido pela sua disponibilidade para trabalhar por pequenas quantias. Apertando a mão do homem que imediatamente rotulou de idiota, Renok perguntou-lhe por que precisava de um parceiro. Dylan disse com um sorriso feliz que foi Jenny quem insistiu, embora pudesse ter conseguido sozinho, sem a ajuda de um mágico. A menina claramente não gostou. Renoka também não podia ser chamada de feliz. Assim, dividiram os 50 milhões de libras por metade, e Jenny deveria ficar com uma parte. Mas ela recusou a sua parte porque tinha feito algo de errado ao não os informar que teriam de trabalhar em pares. Dylan ficou surpreendido. Van ficou cauteloso. O pobre sócio tinha claramente recebido um raspanete dela. E agora que todos os assuntos estavam resolvidos, era possível dar uma vista de olhos à planta da fábrica. A fábrica estava localizada no 42º distrito. Ao contrário dos anos 50, havia pelo menos algumas infraestruturas ali. O local para onde iam não estava cheio, mas havia muitas lanternas e câmaras. Dylan estava claramente no mood para uma conversa. Decidiu falar sobre Jenny, que aparentemente queria muito manter uma boa relação com Renok, uma vez que ela facilmente abdicou da sua percentagem. O sócio estendeu o seu cartão de visita. Afinal, Van não tinha de trabalhar apenas num local. Podem não ter mágicos fortes, mas tem muitas pessoas em boa forma física. Ao chegar à fábrica, Renok subiu para os ombros de Dylan e espreitou por cima da vedação. A segurança parecia bastante frágil. É claro que só um louco pensaria em invadir aquele local. Se Ivarides não tivesse atribuído esta tarefa, não valeria a pena sequer olhar nessa direção. Tendo compreendido aproximadamente como era o inimigo, Wang avançou, mas o seu parceiro deteve-o. Iria mesmo trabalhar sem máscara? Quando lhe pediram para usar algo completamente feio, Renok ficou inicialmente surpreendido e depois recusou com confiança. Mas como Dylan não estava preparado para que nenhum deles trabalhasse com o rosto exposto, Van puxou a gola da blusa de gola alta para cima do rosto. Dylan deveria distrair os guardas enquanto o mago entrava e fazia o resto. Renok decidiu que, se alguma coisa acontecesse, usaria este rapaz como cobertura. Entretanto, este parceiro aparentemente ingênuo e tolo matou o primeiro guarda antes que alguém se apercebesse da sua aproximação. Dylan pegou no segundo e acenou a Renok. Impressionante. Depois olhou em redor da esquina e matou o terceiro guarda com um rádio. Estavam a trabalhar ruidosamente, mas era evidente que pelo menos a segurança poderia ter sido deixada com ele. Jenny tinha certamente um talento especial para ler as pessoas. Então, aqui está a sua saída. O edifício estava, naturalmente, fechado, pelo que pôde finalmente usar o seu novo cortador. Lá dentro, Renoka foi recebida por um guarda que segurava uma pistola nas mãos trêmulas.
Isto poderia ter sido resolvido usando o Nature's Dream. O guarda estava rodeado por uma névoa esverdeada. 1 minuto depois caiu morto. Outro minuto depois, fios roxos estenderam-se até aos seus membros. Controlado por Henoch, o corpo moveu-se em direção à saída. Atrás da porta, ouviam-se os gritos dos guardas a serem mortos. O Dylan parecia estar a fazer um excelente trabalho. Até agora, nenhum deles sabia que tipo de monstro dentuço esperava na escuridão. No pátio, os guardas estavam a ceder ativamente às suas posições. Havia mais deles do que parecia, mas ainda era improvável que ele lidasse com todos eles. Dylan entrou no edifício em busca das restantes pessoas. Foi um erro dele. O seu pé cruzou imediatamente a linha vermelha do laser. O mercenário viu-se sob a mira de uma dúzia de raios vermelhos. E aqui estão os restantes guardas. Ótimo. Dylan já não precisava de caçá-los separadamente. Sim, não está lá fora, mas ele provavelmente ainda está para fazer a sua parte do plano. Como um raio vermelho, o mercenário passou por cada um dos guardas, matando-os um a um. Aqueles que não atingiu a primeira dispararam, e a saraivada de balas foi impressionante. Dylan atacou-os praticamente com as mãos nuas. As balas pareciam passar a voar por ele. Ótimo. Quem é o próximo da fila? Entretanto, Henoch entrou num dos departamentos de trabalho internos. É claro que em fábricas tão grandes existe sempre um sistema de gás. Rodou o volante com força, soltando o acelerador. Deve haver o suficiente para explodir o edifício inteiro. Só falta dar a faísca. Criar uma chama não é difícil. Tudo o que tem de fazer é entrar em contato com Dylan a tempo e escapar. Wang levantou a mão e lançou um feitiço. Combinou feitiços simples para que a faísca só se acendesse passado um certo tempo. Preparar. Tem 5 minutos para encontrar Dylan e ir embora. Enquanto isso, o mercenário divertia-se a matar os restantes guardas. Foi distraído por algo grande e redondo que tinha amassado a parede próxima. Dylan virou-se surpreendido. O que o estava a distrair? De repente, um pedaço da parede passou a voar, quase lhe arrancando a cabeça. Na passagem resultante apareceu um crocodilo? Henoch também ouviu o barulho metálico característico. Por isso correu para descobrir o que tinha acontecido. O que viu na esquina estava para lá da imaginação. Dylan e um crocodilo com uma capa de chuva, de pé, sobre 2 pernas. Que raio é isto? Entretanto, o crocodilo parecia estar a conversar sobre amenidades, perguntando por Andreas, para quem Dylan trabalhava. O monstro nem parecia agressivo, mas as suas palavras indicavam claramente que a sua situação era extremamente desfavorável. O crocodilo prometeu matar Dylan rapidamente, mas apenas por respeito a Andreas. Antes de começar, o mercenário pediu para lhe atirarem a sua mala favorita, e o crocodilo nem sequer recusou o pedido. A mala caiu mesmo atrás de Dylan, e puxou de uma lança que de alguma forma cabia ali. Agora o inimigo não se vai rir. E o que significa? Não é a pessoa que escolhe quem se vai rir aqui. Sem ouvir o final, Dylan partiu para o ataque. Ele está a ter muito azar hoje. O contra-ataque fê-lo voar contra a parede. Henoch empalideceu ao virar a esquina. Então, o que deve ele fazer agora? Haveria uma explosão em pouco mais de 2 minutos, e Dylan estava a lutar furiosamente o tempo todo. É possível pensar em escapar sozinho? Entretanto, o mercenário levantou-se teimosamente e esticou as mãos atrás das costas. Aí tinha lâminas, uma das quais avançou imediatamente em direção à garganta do inimigo. No entanto, o crocodilo só teve de acenar com a mão para repelir o ataque. O Dylan tentou atacar por trás. O crocodilo virou-se e atacou, depois outro, e depois foi como se um vento azul o envolvesse. Foi o relâmpago criado por Henoch que se condensou do ar. Para Dylan, era uma oportunidade pequena, mas inestimável. Saltou, planeando atingir o monstro imobilizado com as 2 mãos ao mesmo tempo. Não teve em conta uma coisa. O seu adversário era um crocodilo com uma cauda forte. Dylan foi atirado para o lado pelo golpe como se não pesasse nada. O crocodilo pegou nele e apertou-lhe a garganta. E por que é que ninguém lhe falou do mágico? Seria mais divertido com 3 de nós. Mas como tudo aconteceu desta forma, ele vai primeiro lidar com Dylan e depois com o mágico. Bater? E bem na cara também. O mercenário bateu com as costas na parede e voou de volta para a rua. Aí rolou de cabeça para baixo no chão e ficou em silêncio. Enquanto isso, Henoch pensava febrilmente no que fazer. O seu raio pode derreter aço, mas o crocodilo não se importa.
Dylan esperava-o no pátio, de braços e pernas abertos. Estava vivo, mas claramente não se podia levantar e correr naquele momento. Como posso retirá-lo? Wang colocou a mão no peso, aumentando a sua força física. Claro que não queria fazer isso porque o retrocesso seria muito desagradável, mas não tinha escolha. Entretanto, o crocodilo procurava o seu segundo adversário, que não podia ser libertado vivo. De repente levantou a cabeça. Que sensação estranha era aquela? E agora o tempo previsto para a fuga chegou ao fim. O cronômetro transformou-se numa bola brilhante, o que foi mais do que suficiente para incendiar o edifício cheio de gás. Houve uma explosão, e o crocodilo estava mesmo no centro dela. Felizmente, Enoch conseguiu cobrir-se a si e a Dylan com uma barreira mágica. Só depois de recuperar os sentidos é que Van estendeu a mão para a víbora. Agora não podia perder as suas forças e não havia outra saída. Dylan abanou a cabeça em sinal de desaprovação. Ele sabe que esta coisa tem efeitos secundários, certo? Renoca não se importava muito com isso agora. Estava mais interessado em que tipo de crocodilo era e em quão forte era o seu parceiro, uma vez que era quase tão forte como aquele monstro. Dylan limitou-se a encolher os ombros e agarrou o mago pelo pescoço, lembrando-o de que estava na hora de partir. Não só achava que o crocodilo ainda estava vivo, tinha a certeza disso. Como é que não consegue distinguir Croken Acílios de Pandemonium? Era um mercenário, e mais tarde tornou-se o líder do Pandemônio, uma organização global dos criminosos mais poderosos. E mais importante, conseguiu liderar esta organização sem problemas, o que é impensável. Assim que Dylan transmitiu esta informação, o crocodilo rosnou ameaçadoramente atrás deles. Como é que ele conseguiu sair tão rápido? A sua capa nem sequer foi queimada. Não havia mais nada a fazer a não ser correr. Croken saltou, deixando um buraco no chão atrás de si. Ela brilhou entre Enoch e Dylan, como um pilar de chama dourada. Atrás do monstro que trava, foi deixado um sulco cavado na pedra. Embora neste mundo fosse possível fortalecer o corpo com mana, esta estava para lá de todos os limites. Dylan ficou claramente magoado com esta aparição triunfante, deitado no chão e levantando dúvidas de que ainda estivesse vivo. Certo? Se tiver de lutar contra este monstro, especialmente sozinho, então preciso de acabar com tudo o mais rápido possível. Croken pairava sobre o insignificante mago. Este pequenote ousou mesmo usar magia elétrica contra ele? Lembrou-lhes que era indelicado amarrar outras pessoas com raios. Mas será que Croken era humano? Croken riu-se, e depois a sua pata com garras ergueu-se acima da cabeça de Enoch. Ele matará este miúdo engraçado de forma rápida e sem dor. Wang não podia permitir isso. Utilizou a Gravity Binding para manter o seu adversário no lugar. Fios roxos envolviam Croken por todos os lados. Óptimo truque. Quanto mais pesada for a vítima, mais poderoso funciona o feitiço. Mas o crocodilo não pensava assim. Os fios da magia começaram a romper-se. Tudo o que restava a Enoch fazer era lançar o mesmo feitiço novamente. Croken continuou a provocá-lo, pelo que uma das cordas foi puxada sobre a sua boca de crocodilo estendida. Bom, finalmente ele calou-se. Mas isso não vai durar muito tempo. O mana restante deve ser usado com sabedoria. O crocodilo rosnou e abriu a boca, quebrando novamente o feitiço. Renoca quase foi levada pela força da magia destruída. Croken já não tinha vontade de rir. Agora estava pronto para destruir o mágico. A vida estava em risco. Agora Wang estava determinado a libertar toda a sua energia. Luz branca estava concentrada nas mãos do mágico. Croken nem esperou pelo próximo golpe. Saltou para impedir Renoco de completar o feitiço. Correu diretamente para a luz branca, confiante de que não sofreria qualquer dano. No entanto, descobriu-se que este não é o tipo de magia que pode ser enfrentada de frente. Renoc pressionou as mãos no chão, enviando uma onda de gelo que deveria prender o monstro lá dentro. Croken ficou congelado no gelo e transformou-se numa estátua enquanto corria. Parecia bastante impressionante. Parece que Renoc exagerou. Até Dylan atrás dele estava coberto de neve. Levantou-se e aconselhou-os a fugir imediatamente, porque isso não manteria Croken longe por muito tempo. De facto, o gelo já começou a rachar. Muito rápido. Era claro que isso não ajudaria durante muito tempo. Mas e o crocodilo lidar com isso em poucos minutos? De repente, uma ideia surgiu na mente de Van. Não, não vão fugir. Poderá utilizar armas de longo alcance mesmo com uma pequena quantidade de mana, como acontecia na segunda versão do jogo.
Esta arma antiga talvez não fosse capaz de suportar o mana. Mas isso não importava agora. O gelo partiu-se, revelando parte do focinho do crocodilo. Renok despedido. A bala foi direta para o olho de Kroken. Mas, de alguma forma, isso não o impediu de finalmente destruir a armadilha de gelo. Dylan deu-lhe crédito. Não achava que um mágico também usasse armas. Renok já não tinha forças, mas Kroken continuava de pé. Como assim? Conseguiu sobreviver a uma bala na órbita do olho? Não. Não só sobreviveu, como também apanhou o inseto com a pálpebra. Van usou 4 tipos de magia, mas conseguiu fazê-lo apenas com força física? Kroken demonstrou determinação ao deixar cair a bala nas suas patas. Ele disse que ainda doía. Dylan murmurou amargamente que aquilo já era agradável. Renok já não tinha mana. Agora só podia usar um cortador a laser. Kroken cerrou o punho. Lembram-se que ele prometeu uma morte rápida? Ele retira as suas palavras. Naquele momento, Renok pensou que era assim que seria a sua morte. Do local onde estavam, uma nuvem de fogo e poeira ergueu-se. Mas os parceiros sobreviveram? Kroken foi mantido no lugar por um homem que ativou um escudo mágico. O crocodilo conhecia-o claramente. Chamou a rapariga de rafeirinha do governo da cidade de Evelyn. Não permitiu que ele atacasse, atirando o inimigo para longe dela alguns metros. Além disso, Evelyn acusou Kroken de fazer explodir a fábrica. Pareceu genuinamente surpreendido e ofendido com esta frase. Como uma criança injustamente acusada, apontou para Dylan e Renok. A rapariga olhou para eles com incredulidade e disse que ninguém acreditaria no desejo de Kroken de matar aqueles que tinham feito explodir a fábrica. Bem, é claro que é mais fácil para ela pensar que foi o boss do pandemônio que realizou a explosão. Com isto, o crocodilo simplesmente virou-se e foi embora, surpreendendo o público incauto. Dylan inclinou-se em sinal de gratidão e Renok tentou compreender o quão forte aquela rapariga era. Será que este é mesmo o comerciante que falou com ele sobre mana naquela altura? Ela estendeu a mão, ajudando-o a levantar-se. Renok levantou-se sozinho, embora todo o seu corpo estivesse a tremer. Evelyn pareceu lembrar-se também, mas depois rejeitou o pensamento. O padrão de mana era diferente. Foi uma sorte que Wang mudasse de mana sempre que usava magia. A rapariga recolocou a máscara no rosto e aconselhou-os a não se envolverem com o pandemônio se quisessem sobreviver. Ela foi-se embora, e Renok informou Dylan, mal-humorado, que teria de abdicar de parte dos seus honorários, porque se tivesse saído da fábrica como planeado e não tivesse organizado um Fight Club, nada disto teria acontecido. O parceiro concordou facilmente em aceitar 10 milhões em vez de 25. Renok puxou novamente a víbora e novamente Dylan, preocupado, aconselhou-o a parar. Sim, ele tinha razão. Van sentiu-se mal, muito mal. Não é claro se foi por falta de mana ou por causa da víbora, mas dormiu durante 4 dias. Valeu a pena começar a comer normalmente e agora já podia comprar medicamentos melhores. Mas a primeira coisa a fazer era receber o pagamento. No bar, Jenny fez uma piada sobre como, se ele morresse, ela ficaria com a quantia para si. Se ela soubesse que ele realmente quase foi ter com os seus antepassados. Acontece que Dylan veio no outro dia reportar a transferência de parte do dinheiro ao seu companheiro. A rapariga abriu a mala, mostrando a Renoko o dinheiro que ele nunca tinha segurado nas mãos na vida. Até lhe deram um bônus. Jenny também ouviu rumores sobre Kroken. Segundo a mesma, Evelyn era membro da unidade armada do governo. Sob o olhar de soslaio do barman, discutiram também o pandemônio, sobre o qual quase nada se sabia. Jenny aconselhou-o a tratar o encontro com Kroken como um desastre natural. Teria sorte se escapasse com vida. A rapariga entregou ainda a Renok um pedaço de papel com uma morada onde poderia obter um passaporte das pessoas certas. Ela praguejou pela falta de um telefone e de uma conta bancária, e praguejou por um bom motivo. Onde Renok chegou, havia muitos monitores e foi recebido por um homem estranho com uma camisa brilhante. Mas só demonstrou relativa simpatia quando Wang, que mudava de imagem, revelou que era de Jenny. O homem sugeriu começar pelo pagamento. As notas satisfizeram-no mais do que o suficiente. Tais notas, com o valor nominal de 1 milhão, eram difíceis de obter mesmo para os bancos comerciais. Depois de contar o dinheiro, o homem começou a alterar a informação na rede. Basicamente, ele estava simplesmente a mudar o nome e a idade de uma pessoa real, criando uma nova identidade para a mesma, mas o sistema ainda era bastante frágil.
Teria sido possível alterar toda a informação diretamente, mas isso teria custado 400 milhões de céus. Tudo foi concluído muito rapidamente. Só faltou inserir uma foto e um nome. Enoch decidiu levar Evan. Não é claro quando teremos de abandonar o pseudônimo Van. E para a vida em sociedade precisamos de, pelo menos, mais uma personalidade. Assim, esta foi a primeira vez que o jogador teve em mãos uma prova da sua existência. Também recebeu um telefone para manter contato com Jenny. A rapariga aconselhou-o a arranjar um emprego para que tivesse pelo menos uma fonte de rendimento oficial. A conta bancária de um cidadão não deve ser reposta do nada. E não tenha certeza se deve continuar a trabalhar para Jenny. Enoch não acreditava na simpatia dela. É mais seguro estar à distância. A última vez que nos encontramos no bar, ele pediu-me para lhe arranjar uma Viper. O que ele tinha, ela condenou. Demasiados efeitos secundários para a ação mais padrão. Partilhou os contactos de um especialista dos anos 30. O ambiente ali era claro melhor. Parques, um porto, infraestruturas desenvolvidas. Este era o lugar exato onde Enoch estava agora. Então ela nem lhe perguntou mais nada. Por enquanto, as suas cartas estavam escondidas uma da outra. Quando lá chegou, voltou a vestir o seu disfarce de Van, uma vez que Jenny o tinha enviado para aquele lugar. O parque no 30º distrito parecia uma verdadeira selva tropical. Lugar incrível. No entanto, Van não precisava de flores, mas sim de mais uma porta incompreensível. O corredor em que entrou não era, nem de longe nem de perto, tão iluminado e alegre. Mesmo no final, uma luz verde brilhava por cima da porta blindada. O cheiro era diferente da primeira víbora. Um fumo esverdeado espalhava-se pelo chão. Havia um homem de negro de pé, à mesa. A sua frase, "Eu sou de Jenny", não impressionou em nada. Não se lembra de ter permitido que ela enviasse alguém até ele. No entanto, não era suficientemente rico para recusar clientes. Então, o que procura o visitante no seu jardim? O visitante estava principalmente interessado em saber por que é que o jardim estava localizado num verdadeiro jardim botânico. Em vez de responder, o velho pegou na flor e perguntou se Enoch sabia o que era. Esta planta é chamada de Aeonium e pode aumentar o desempenho físico e a resistência. Há muitos deles aqui, é por isso. Então, Van pousou a víbora sobre a mesa, perguntando-lhe se podia comprar algo do gênero ali. O velho desenroscou o filtro e deixou cair um líquido azul na língua. Depois cuspiu imediatamente, não gostou do conteúdo. Mas esta coisa barata ajudou o Enoch a repor o seu mana. Quando descobriram que era mágico, o velho disse que uma víbora destas não seria definitivamente adequada para ele. Seria de baixa qualidade e barata. Continuou a falar sobre se um jovem mago poderia ter um nível elevado e se precisava de tais dispositivos, mas Enoch não lhe deu ouvidos. Ele já percebeu que só precisava de um produto melhor. O jogador queria o melhor que conseguisse por 2 milhões de libras. Entretanto, Jenny no seu bar não conseguia parar de pensar em Van e na sua magia. Até Dylan conseguia diferenciar a eletricidade do gelo, não é? Além disso, Wang foi muito rápido a perceber o que estava a acontecer. Forte e inteligente. De onde veio? O barman aconselhou-o a não se apressar e a simplesmente dar-lhe um emprego, se aceitasse trabalhar com empresas após o incidente na fábrica. Os mercenários e os bandidos irão certamente capturá-lo, mas será que o jogo vale a pena? Van recebeu também a sua mala com víboras, que podiam estimular o corpo durante 6 horas, aumentando o poder mágico e a resistência. Os efeitos secundários incluíam vômitos, tosse com sangue, dores de cabeça. Não é um pouco caro para este preço? Contudo, esta era a melhor opção possível. Teria sido possível reduzir os efeitos secundários, mas teria sido mais dispendioso. Embora esta víbora também não fosse má, o novo modelo não era ativado por um botão, mas sim por mana. Assim que Enoch comparou o produto com outra marca, o velho ficou furioso. Como se atreve a comparar uma víbora de alta qualidade com aquela pilha de produtos químicos? Sem o ouvir verdadeiramente, Wang fechou a mala e saiu. O comerciante, que mudou subitamente de humor, acenou em sinal de despedida e pediu para voltar. Havia um homem na cidade que estava mergulhado no desespero. E esse homem era Dry Krimgar, o chefe da guilda Krimgar. 2 mágicos contratados demitiram-se recentemente no outro dia, e eram muito necessários. Um dos mercenários, Wayne, disse que devia ter sido mais gentil. Dry gritou, furioso,
que não lhes tinha exigido nada de especial. A equipa não pareceu se importar. Estavam claramente habituados a isso. Depois de se acalmar, Krimgar virou-se para a mercenária Kitty. Seria ela capaz de trazer novos magos? Depois o telefone tocou. Era Jenny a ligar, a perguntar se precisavam de um mago. Pode ter estado sozinho, mas valia por muitos. E ele era completamente diferente. Renok, tendo recebido uma avultada quantia, mudou-se do hotel para um apartamento alugado. Lançou um feitiço de proteção que perfuraria qualquer hóspede indesejado com um raio. A primeira etapa foi concluída. Não havia essa necessidade no hotel, mas agora ele pode provavelmente dizer que está em casa e que a segurança é necessária aqui. Então, Van recebeu uma chamada de Jenny a oferecer-lhe um emprego. Ainda era conveniente ter um telemóvel. Podia até assistir ao noticiário dos Balcãs. Também escreveram sobre a empresa que ele fez explodir no outro dia. Apresentaram tudo como uma fuga de gás. Embora a tarefa tenha sido concluída com sucesso, conheceu Kroken e percebeu que, por mais forte que fosse, ainda não conseguiria enfrentar um adversário tão forte. Correu o risco de não sobreviver ao próximo encontro. O olhar de Renok caiu sobre a mala que estava em cima da cama. Era tempo de passar para a segunda etapa. No bar, Jenny falava de uma nova ordem. Precisavam de capturar um edifício. Eram mercenários, embora Wang pensasse que voltaria a fazer uma missão com mercenários. O edifício da empresa foi apreendido e a administração temia que se perdessem informações sobre as transações. Van precisava simplesmente de atacar o inimigo por trás. Claro que havia outras ordens. Qualquer pessoa que sobrevivesse à batalha com Kroken não podia deixar de se tornar popular. Mas Jenny ainda aconselhou a irem para Krimgar. Trabalhavam por dinheiro e não tinham o hábito de enganar mercenários. Van concordou. Na manhã seguinte, estarão à sua espera no 53º distrito. E estavam mesmo à sua espera. Estavam todos reunidos, só Renok ainda não tinha aparecido. Bem, uma excelente oportunidade para falar sobre ele. Mas quando o verdadeiro mágico apareceu, a equipa ficou impressionada. Verdade, negativamente. A carrinha não parecia nada impressionante. E vão dar 20 milhões por isso? Não há como Jenny ter recomendado este miúdo. Embora algumas pessoas não estivessem satisfeitas com o seu pequeno almoço, Renok estava pronto para prestar todo o apoio de fogo possível. Era a altura de discutir o plano uma última vez. O objetivo final era normalizar o funcionamento do servidor da central no terceiro piso. Deveriam dividir-se em 3 equipas e lidar com o gangue de limpadores, como eles próprios se auto-intitulavam, em diferentes níveis, e depois unir-se. A guilda Krimgar preparou as suas armas e rapidamente se dispersou pela área. Neste mundo, a presença de uma arma tão diversa e poderosa, disponível para muitos, já não era surpreendente. Ao lado, Dry avisou o Mestre Mágico que os adversários também poderiam ter contratado um mágico. Ao ouvi-lo, o próprio Wang já tinha sentido o fio dourado do feitiço de busca no ar. De facto, algumas pessoas tentaram determinar quantas pessoas apareceram no território e onde se encontravam. Renok agarrou confiantemente este fio mágico. O seu próprio mana fluía na direção oposta ao longo dos canais abertos. O mago inimigo apercebeu-se do que estava a acontecer tarde demais. A energia enviada voltou-se contra o seu dono, matando-o. Os empregados de limpeza nem perceberam por que razão caiu morto. O mágico foi morto, o que significa que foram efetivamente descobertos. Se vamos atacar, façam-no agora. Dry confiou nas palavras de Renok e acenou aos mercenários. Uma bomba de fumo voou à frente deles. Os inimigos perderam imediatamente o equilíbrio, mas estavam prontos para matar. Entretanto, Van usou calmamente a víbora, sabendo que precisaria de muito mana. Foi necessário o apoio máximo de fogos desde o início. Os empregados de limpeza foram imediatamente atingidos por um raio azul ao passarem pelo primeiro escalão. Agora a guilda entende por que é que este tipo está a cobrar tanto dinheiro. A formação dos limpa-vidros foi quebrada e puderam partir para o ataque com ousadia. Nem era necessário disparar. Muitos optavam pelo combate corpo a corpo. Havia um atirador no andar de cima que não foi atingido por um raio. Representava uma ameaça maior. Mas felizmente não por muito tempo. Kitty não era a pior atiradora. Ela notou reforços na sua mira. Assim que Kitty gritou, "Escudos!", 2 mercenários pareceram imediatamente descer de cima, cobrindo o capitão. E na contagem de 3, os escudos voaram para a frente, passando da defesa para o ataque. A colisão criou uma pequena explosão,
destruindo vários adversários de uma só vez. Os reforços ficaram furiosos. A multidão começou uma nova briga. Claro que ninguém ficou muito impressionado. No entanto, o homem no centro era diferente dos outros. O alvo dele era o mágico. Como Wang não esperava ser destacado como assassino pessoal, não esperava uma faca a voar em direção à sua garganta. Mas tinha uma arma, o que resolveu o problema rapidamente. Além disso, o tiro foi acompanhado de magia. Não é um mau revólver, resistiu a 3 ataques. Dry percebeu que o mágico cuidaria de si próprio. Mas a velocidade e a destreza com que sacou da arma foram surpreendentes. O valor deste colaborador tem crescido constantemente. Assim a entrada estava livre, era hora de atacar. Os combatentes prenderam os arpões e subiram para o andar de cima. Apoiados nos ombros dos que estavam abaixo deles, alguns membros da guilda subiram mais um terço. Assim que o edifício foi invadido, voltaram a fluir rios de sangue. E, felizmente, o sangue pertencia aos empregados de limpeza. Renok seguiu Dry e acabou com aqueles que de alguma forma sobreviveram aos primeiros golpes. Kitty, que estava no segundo andar, atendeu a chamada pelo rádio, mas a sua situação era claramente pior. O rádio ficou em silêncio por um segundo, mas depois a rapariga informou que o segundo andar estava livre. Depois podia subir as escadas matando aqueles que as guardavam. Van, claro, foi de grande ajuda, eliminando metade dos sobreviventes com um ataque casual. Krimgar olhou para ele, percebendo cada vez mais que o potencial daquele homem era enorme. Kitty também não era cega, e até se ofereceu para o atrair para a sua guilda. No entanto, Krimgar recusou. Não tem dinheiro para isso. Recusando-se a discutir mais o assunto, Dry comunicou por rádio com o esquadrão que tinha subido ao telhado, mas em vez de uma resposta, recebeu apenas um barulho ensurdecedor. Wayne só conseguia resmungar algo incoerentemente, assustando os outros de morte. A guilda avançou, e Renok ficou um pouco para trás, prometendo alcançá-los em poucos minutos. Na verdade, estava simplesmente nas últimas. O seu corpo não estava a render. No topo, a guilda foi recebida por muitos camaradas meio mortos espalhados pelo planalto. Drain correu em direção ao Wayne, esperando que este ainda estivesse a respirar. Ao descobrir isso, enviou os outros para buscar o elixir da restauração. Ele é caro, mas está em causa a vida de um camarada. Acontece que todos ficaram gravemente feridos, mas ninguém morreu. Renok questionou-se. Por que razão, com tantas vítimas, ninguém foi morto? Depois de pensar na situação, deu o seu palpite em voz alta. Quem quer que os tivesse ferido ainda estava ali. Dry tinha de dar ordens, por isso pediu a Van para cuidar de Wayne. Onde se esconde este homem? E ele não se escondeu. Ele esteve acima deles durante todo esse tempo. O homem que tinha prejudicado a guilda sentou-se na torre e observou as pessoas a morrer. Mas os empregados de limpeza tentaram tanto ocupar o servidor e obter informações sobre os impostos que o homem da torre se queixou. Iam roubar dinheiro ao governo da cidade, e nem sequer tinham de tomar conta do edifício do governo da cidade. Planos muito invulgares para um ex-militar. Krimgar viu muito bem que este homem tinha deixado a frente de combate há vários anos. O choque cruzou-lhe o rosto quando o homem estendeu a mão para... Uma arma? Uma bomba? Não. Para alguma grande pílula vermelha. Ele apercebeu-se e saltou da torre. Uma vez no chão, o soldado já não parecia um ser humano. Dezenas de pessoas disparavam sobre ele, mas ele não se importava. Estendendo a mão ao lutador mais próximo, o monstro arrancou-lhe o coração do peito. Um arrepio percorreu os corpos dos mercenários quando o homem relatou que não tinha morto ninguém, porque precisava da energia dos outros para manter a sua força. Era magia negra. Come carne humana, provavelmente é um vampiro. Um coração claramente não era suficiente, e o inimigo começou a atacar novamente. Os lutadores cobriram-se com escudos, mas foram cortados com a mesma facilidade. O vampiro atacou a rapariga, mostrando os seus dentes triangulares. Partiu-lhe o pescoço, provou o seu sangue e atirou-a para o chão. O monstro achou que não tinha sabor. Todos os que conseguiram manter-se de pé correram para o ataque. Até Dry mal conseguia suportar os golpes. Mas também foi atirado para trás. Kitty e os outros atiradores continuaram a disparar, embora não parecesse ter grande efeito. Quando o vampiro saltou sobre ela, foi atingido pelo raio de Van. Um segundo antes, pôde sentir o golpe a aproximar-se e se assim foi, então... Assim, o seu próximo alvo é Renok. O vampiro iria removê-lo a qualquer custo. Uma pessoa que utilize tais feitiços é muito perigosa. Concentrou uma grande quantidade de energia mágica no cano da arma.
E quando as balas perfuraram o corpo do monstro, uma imagem de sangue saiu da sua boca. Mas era ainda necessário acabar com o inimigo sem perder um segundo. Um corpo fraco não perdoa um erro. Van agarrou o vampiro pelo queixo, sem medo de combate corpo a corpo. Um raio percorreu o seu corpo e o homem mostrou os dentes com toda a força, assegurando que aquilo não o afetaria de forma alguma. Se fosse um homem simples, a sua cabeça já teria rebentado como uma melancia. Mas já que havia Kraken neste mundo, tais truques não surpreenderiam ninguém. Van disparou sobre a cabeça do vampiro, mas conseguiu levantar-se e correr em direção ao mágico, fazendo com que todos os outros saltassem. Os membros da guilda ainda conseguiram prender o monstro enfraquecido no chão. Dry não conseguiu determinar a condição do vampiro nem compreender o que estava a acontecer. Por isso virou-se para Van. Ele explicou. Era uma questão de magia negra. Alimentando-se de carne humana, o inimigo ganhava grande força, mas quando ela já não era suficiente, perdia o juízo. A psique de um mago deste tipo é muito instável, e muito provavelmente ele perderá em breve a capacidade de falar e bloquear ataques. Foi por isso que ele deixou aquelas pessoas vivas. Anteriormente, Wang não conseguia descobrir o ponto fraco do adversário, mas agora sabia o que fazer. Era necessário extrair-lhe mana. Parecia horrível, como se o vampiro se estivesse a decompor vivo. Como resultado, um coágulo de energia negra foi parar à mão de Renok. Só falta finalizar. Não deverá haver mais problemas com isso. Mas o que fazer agora com o coágulo de mana? É impossível segurá-lo durante muito tempo. Não há um recipiente especial, mas esta é uma oportunidade de aprender mais sobre magia negra. Só faltava dissipá-lo. Wayne observou as ações de Renok e ficou muito impressionado. Ele viu mesmo tudo, tanto o mana como a forma como o mago o controlava. Se o rapaz não estiver a mentir, então pode ter capacidades mágicas inatas. Levantou-se e disse que talvez se imitasse Wang, seria capaz de se tornar pelo menos um pouco mais forte algum dia. Não é totalmente claro o que ele quer, mas Renok não é claramente quem o deve ensinar a viver. Então ele apenas disse que Krimgar é um grande líder e dará mais a Vayne. Mas se ele decidir fazer alguma coisa, deve ver Jenny. Dry agradeceu ao jogador pela sua inestimável ajuda. Este respondeu simpatizando com todos os feridos e pediu que fosse enviada uma amostra de sangue de vampiro para Jenny. Krimgar concordou, enviou o dinheiro e até lhe deu um cartão de visita. Ele teria todo o gosto em cooperar. Wang prometeu entrar em contato caso houvesse essa oportunidade. Dry Krimgar é um líder e empresário talentoso. Vale a pena manter o contato com o grupo. Kit continuou a insistir que ele deveria ser contratado. Era um excelente mágico, um verdadeiro gênio. Mas durante a batalha, Krimgar ainda não tinha dinheiro para pagar a um funcionário tão talentoso. Mas se assim é, onde está a garantia de que ele não se tornará inimigo deles da próxima vez que se encontrarem? Só podemos ter esperança. Regressando ao bar após a missão, Renok encontrou Dylan. Chamou-lhe alegremente parceiro, e até ficou chateado quando Van o lembrou que não eram parceiros. Assim que Dylan explicou que queria um amigo popular, a pasta de Jenny caiu-lhe na cabeça de forma instrutiva. Ela disse-me para não dar ouvidos a essas parvoíces e contar-lhe como correu a missão. E foi ótima, até porque Kraken não estava no horizonte. Dylan já estava de volta à ação e disse que, embora o líder do pandemônio fosse inimitável, os empregados de limpeza também não eram um gangue fraco. Mas era preciso compreender que um gangue é uma coisa, e o seu líder é outra bem diferente. São muito mais perigosos, especialmente aqueles que vivem na casa dos 20 anos. De qualquer forma, de acordo com Jenny, havia muitas pessoas dispostas a contratar Renok depois da última missão. Ela deu-lhe uma pasta inteira com um monte de propostas de emprego. E ela até lhe deu o sangue de vampiro que ele pediu. De facto, havia muitas ofertas, e Jenny fez o que pôde para demonstrar a sua simpatia, dizendo que gostaria de trabalhar com ele o máximo de tempo possível. Ela fechou imediatamente a boca de Dylan, que novamente queria inserir algo no momento errado. De repente, o barman ofereceu uma bebida por conta da casa a Van. Quem diria que isso resultaria em vômito e sensação de nojo para ele algumas horas depois? Tive de abandonar o álcool para não aumentar os efeitos secundários da víbora. Depois de recuperar um pouco a razão, Van lembrou-se de que Jenny o aconselhara a não se demorar e a escolher rapidamente. De facto, houve muitas ofertas, desde um mercenário a uma cobaia. Uma delas veio da lavandaria. A Jenny deve ter acrescentado de propósito.
Depois de rejeitar ofertas de mercenários, gangues e indivíduos, o Renok ficou apenas com dois papéis em mãos. Que seja uma empresa farmacêutica. Ele tinha acabado de visitar o site dela há algum tempo. Produziram uma estemonia única. Aumentou a resistência física, algo que faltava a Renoko. Sim, ele assumirá definitivamente a tarefa deles. Talvez apanhe estemônia. E talvez lhe possam sugerir algum remédio para a insônia. Mas em vez de começar a tarefa imediatamente, Wang decidiu familiarizar-se melhor com a magia local. Em particular, estava interessado em tiro. Um dos criminosos procurados pelo governo sentiu-o na pele. Um buraco apareceu-lhe no joelho devido a uma bala mágica. Assim, Renok chegou à conclusão de que essas habilidades lhe seriam suficientes por enquanto. Mas ainda tinha de dedicar tempo à magia auxiliar única. Depois, Van apareceu no bar apenas algumas semanas depois. Jenny parecia saber de antemão que ele iria escolher a empresa farmacêutica. Foi imediatamente distraída por um sino a tocar. Enquanto a rapariga falava ao lado, um homem distinto de fato que claramente o conhecia aproximou-se de Renoko. Conhecia-o como caçador e mercenário. E embora fosse lisonjeiro, Wang não tinha qualquer intenção de ser gentil com estranhos que nem sequer se deram ao trabalho de se apresentar. Em vez de responder, o homem atirou-lhe a arma, ou a ele, o seu cartão de visita. Mas os pedaços de cartão não voam tão suave e uniformemente. Então este homem tem superpoderes. Apesar disso, Wang interceptou facilmente o cartão de visita. O homem apresentou-se como Sebastian e disse que fez mais ou menos a mesma coisa que Jenny. E depois sorriu quando Renok disse que aparentemente também tinha telecinesia. Sebastian pegou na garrafa de vinho, bastante satisfeito com as conclusões do mago. Mas Jenny, que regressara, arrancou-lhe a garrafa e ordenou-lhe que deixasse o visitante em paz. Acontece que este homem não veio só por acaso, mas em negócios. Trouxe notícias de que algumas reuniões iriam acontecer muito antes do esperado. O Renok leu esta notícia na internet ontem. Aparentemente, o problema era bastante grave, mas depois de o relatar, Sebastian preparou-se para ir embora. Por fim, estendeu a mão a Renok e aconselhou-o a contactá-lo caso quisesse tentar um novo negócio. E Wang não recusou um aperto de mão. Jenny nem parecia ter a intenção de interferir nisso. Se ele quisesse ir embora, ela não o impediria. Mas não foram autorizados a voltar a conversar. Um novo visitante apareceu no bar. Foi um certo homem tenso que foi ter com Jenny. Ele e Renok foram escoltados para uma sala de negociações secreta. O homem que veio era o responsável de vendas da Amnak, a mesma empresa farmacêutica. Entregou a folha de tarefa a Van, embora já a tivesse lido. A Amnak era uma pequena empresa farmacêutica que desenvolvia neuroestabilizadores. Esperava-se que ela visse um grande aumento nos lucros, mas a administração do distrito contratou gangues para roubar novos empreendimentos. Em primeiro lugar, Renoko deveria saber que o medicamento já existia e estava prestes a ser enviado para o gabinete de propriedade intelectual. Mas alguém notificou a administração sobre isso. O gerente entregou a Van um cartão com uma fotografia e a morada onde se encontrava o medicamento, que tinha de ser transferido para o departamento. No entanto, Renok não era tolo e aconselhou-o a contar toda a verdade de uma só vez. O gerente não conseguiu esconder o horror nos olhos ao ouvir estas palavras. Jenny também entrou na conversa. Onde está a garantia de que Van não vai encontrar os gangues mencionados? Não tinha apenas de entregar a amostra sem ser detetado. Teria de usar a força. Aqui Jenny deu a entender que, à luz dos acontecimentos que vieram a público, talvez valesse a pena discutir a questão do pagamento. Ela entregou o telefone e levantou-se para dar tempo ao gerente para falar com o chefe sobre o assunto. Ela disse a Renoku que fazer batota no início não era um bom presságio, mas pelo menos aumentariam o pagamento agora. Mesmo que a administração contratasse um gangue, é improvável que fosse um gangue grande e perigoso, com exceção do líder, claro. Mas ela prometeu dar-lhe mais 10 milhões por isso. Finalmente, um gerente trêmulo saiu da sala com um telefone. Só depois de entrar no carro é que Renok descobriu que não trabalharia sozinho. A empresa não tinha qualquer intenção de o enviar sozinho e contratou um pequeno gangue para o proteger. Van decidiu pressionar o gerente. Lembrando-lhe que já tinha sido enganado uma vez, esclareceu se havia outras amostras no depósito. Descobriu-se que todos os outros medicamentos ali armazenados já estavam patenteados. Além disso, descobriu-se que produzem comprimidos para dormir muito bons. Um grupo de 10 homens já os esperava no armazém.
O gerente estendeu a mão para o cinto, mas Enoch aconselhou-o a não sair já. Um dos homens inclinou-se para a janela e perguntou se eram de Amnaki. Assim que o gerente assentiu, começou a esmurrar o vidro. O homem ficou muito infeliz. Ninguém imaginava que um número tão reduzido de pessoas tivesse de realizar tal tarefa. Agora a única esperança que resta é Renoca. Dando uma passa no seu Viper, ordenou que fossem embora. Quando Wang saiu do carro, a raiva virou-se para ele. Quando foram contratados, não se falava em lutar contra o gangue. Sim, até um tolo pode compreender que encontrar um gangue não é uma boa perspectiva. Mas ainda assim, Enoch não teve tempo de terminar o seu pensamento. Um punho voou-lhe para a cara e teve de se esquivar. O agressor teve de ser acalmado com um raio. Só então os mercenários se aperceberam que um mágico estaria com eles. E isso mudou completamente a situação. Entretanto, entre os que permaneceram, havia ainda um novato, um rapaz ruivo que claramente não ficou impressionado. Um fogo explodiu em chamas na sua mão. Nem todos os magos são boas pessoas, e considerando que este tipo está aqui, foi claramente rejeitado pela sociedade. Este homem possuía pirocinese e boas capacidades analíticas. Ele queria livrar-se de um assistente tão patético para não o deixar tornar-se um fardo. Enoch colocou calmamente a palma da mão muito perto do punho de fogo. Deixou a barreira dissipar-se por um momento, permitindo que as chamas a engolissem por completo. O fogo encheu-se da sua energia. E voltou, queimando o dono. Na verdade, nem todas as pessoas que possuem pirocinese não têm medo do fogo. O novato ficou furioso e implorou por misericórdia. Então Enoch puxou a mão para trás, deixando-o rebolar pelo chão, apagando as chamas. Olhou para o gerente pela janela e disse-lhe para sair e não interferir. Assim, precisa de enviar o medicamento para o departamento em dia e meio. A amostra foi armazenada exatamente onde a empresa indicou. Só faltava lidar com os gangues. Quando saiu, verificou que eram apenas 15. Tendo ordenado que a entrada fosse bloqueada e a área controlada, saiu. A parede exterior estava a desmoronar-se e parecia bastante frágil, embora parecesse fácil escalá-la. Wang criou um feitiço que provoca pequenas explosões nas minas. Danos significativos foram combinados com uma pequena área de efeito, mas agora precisava de ser expandida. Ele lançou o próximo feitiço semelhante na parede. Quando Enoch acabou com aquilo, aquele novato ruivo aproximou-se dele. Caiu de joelhos pedindo perdão pela sua arrogância. Embora Van não tivesse qualquer intenção de se vingar dele, deu um toque condescendente no ombro do miúdo e disse que lhe daria a oportunidade de compensar o dano.